Vamos para o próximo. Esse 119 aqui é um problema fantástico, né? Eu adorei esse problema, é uma interpretação algébrica muito, muito alta. Mas é bem interessante esse problema, tá? Bom, seja P o conjunto de P retas, e P é P maior ou igual a 2. Ou seja, essas retas, elas vão ter no mínimo duas, tá? A nossa análise. Não pode ter uma reta para analisar. Tem que ter no mínimo duas retas. Bom, e duas a duas paralelas, tá? Então eu tenho P retas paralelas em um plano. E essa quantidade de retas vai ser exatamente o meu conjunto P. Beleza? Show. Aí, de novo, seja Q o conjunto de pontos de Q retas, de novo, Q maior ou igual a 2. Então, eu tenho que ter mais de duas ou mais retas, tá? Duas a duas paralelas no mesmo plano. No mesmo plano que as P retas de cima, tá? Concorrente com as P primeiras. Concorrentes é que elas se encontram. Beleza? Show! Calcule o número total de paralelogramos de vértices pertencentes ao conjunto P inter Q. Tranquilo, porque o P são retas, os elementos. O Q são pontos. Os pontos das retas, das Q retas, é basicamente você contar as retas, né? Afinal, toda reta é composta de infinitos pontos. Então, se Q está representando todos os infinitos pontos de todas as Q retas, então, na verdade, esse Q está representando também as outras retas, que são concorrentes às P retas de cima. E P inter Q é exatamente as intersecções, né? Os pontos de encontro ou de concorrência dessas retas. Tá? São esses pontos aí. E de lados contidos no conjunto P união Q. Tá? Então, união é você unir as retas, as P retas com as Q retas. E, lógico, os segmentos, vocês vão ver que vão criar segmentos de retas, né? Que são os lados dos paralelogramos. Eles têm que estar dentro desse conjunto P união Q. Tá? Isso aí é uma formalização para dar base à proposta aí. Tá? Mas vamos ver como resolve esse problema, gente. Ó, eu fiz em LaTeX, tá? Eu fiz aqui em outro programa para trazer umas imagens bacanas para vocês. Bom, olha só. Na figura 1, eu tenho aqui, por exemplo, duas retas R1 e R2. E tenho duas retas T1 e T2, paralelas. É o mínimo possível, né? O mínimo. E aí eu percebo que tem um paralelogramo. Professor, isso aí é um quadrado. Tudo bem, mas quadrado é paralelogramo. A definição de paralelogramo é que tenha dois pares, tá? De segmentos paralelos, né? Dois pares. E eu tenho aqui, tá? Esse lado com esse é um par. Esse lado com esse é outro. Tá? Então, quadrado é paralelogramo. Bom, então, na figura 2, eu vou ter aqui três retas, R1, R2, R3, mas eu mantenho a T1 e T2. Quantos paralelogramos eu tenho aqui, né? Veja que eu vou ter três, gente, ó. Esse pequenininho, 1, esse outro pequenininho, 2, e aí eu vou ter o grandão aqui, ó, 3. Eu tenho 3. Beleza? E vamos para a figura 3, tá? A figura 3 eu vou ter 4 retas. E aqui eu vou manter duas ainda. Vou manter travadas essas duas. A análise é feita apenas na coluna, inicialmente, tá? Então, eu tenho quantos aqui, ó? Perceba, eu vou ter exatamente 6. Vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3 aqui, tá? 3. Agora veja, ó. 4. Aí eu tenho o quinto. E por fim o sexto, que é o todo aqui. Então vou ter 6 paralelogramos, tá? Retângulo também é paralelogramo, hein, gente? Por favor. Tudo bem? Bom, legal. Então aqui é a generalização, né? Então se eu tiver P retas horizontais e duas verticais, quantos paralelogramos eu vou ter aqui nessa coluna? E aí a gente usa essa ideia aqui, ó.
sabendo que T1 e T2 são paralelas, R1, R2 até RP também são todas paralelas, tá? Então, na figura 1, a reta R1 com a reta R2 combinadas, combinadas com a reta Q1, não, aqui é T1, tá, gente? Aqui tem um erro, tá? É reta T1 e T2, tudo bem? Reta T1, reta T2. Isso aqui tem um errinho de digitação. T1 e T2 geram uma combinação de dois elementos agrupados 2 a 2, par de segmentos paralelos. Então, veja, eu pegar essa reta com essa reta, R1 com R2, eu vou agrupar 2 a 2, porque eu preciso de pares de retas paralelas para formar paralelogramos. Então, vai ter 1, né? Combinação de 2 agrupado de 2 dá 1. Um quê? Um par de retas paralelas. Tá bom? Da mesma forma aqui. Tá? Da mesma forma aqui. Então, eu vou ter um par. Então, tem um par vertical e tem um par horizontal. Então, eu tenho um paralelogramo. A quantidade é igual. A quantidade de pares que eu encontro aqui é igual à quantidade de paralelogramos. É isso que estamos observando inicialmente. Bom, agora vamos para cá. Eu tenho 3 retas paralelas na horizontal e 2 na vertical. Combinando essas R1, R2, R3 e a reta T1 e T2, tá? Isso aqui é T1 e T2, tá? Com erro de digitação. Teremos uma combinação de 3 elementos agrupados 2 a 2, que dá exatamente 3. 3 o quê? Pares de segmentos paralelos. Que são, por exemplo, essa reta com essa, um par. Essa reta com essa de baixo, 2 pares. Essa reta R2 com a reta 3 vai dar exatamente 3 pares. Então, eu tenho 3 pares. Ok. Então, para cada parzinho desse aqui, eu vou ter outro na vertical. Veja, eu tenho 3 pontos combinados 2 a 2, eu vou ter exatamente 3 segmentos aqui, ó. 1, 2 e o grande. 3. Tá? Tenho 3. E lógico, vou ter os congruentes do outro lado. Então, vou ter mais 3 aqui. Que vai simbolizar os 3 pares, tá? Se eu tenho 3 aqui coincidentes, eu vou ter 3 pares também. Então, os 3 pares daqui da horizontal com os 3 pares da vertical gera 3 paralelogramos. Tá? Então, perceba que a quantidade de pares que encontramos aqui, pares de segmentos paralelos, é exatamente a quantidade de paralelogramos que nós conseguimos obter. Tá bom? Bom, aí por fim, vamos analisar essa figura 3. Na 3, a reta R1 até a R4, combinadas com a reta T1 e T2, tá? Aqui é T1 e T2, geram uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, pares, ou seja, vai formar 6 pares de segmentos paralelos, tá? Esse com esse com esse 2, esse com esse 3. Daí, esse com esse 4, esse com esse 5, tá? Esse com esse 6. Então, existe aí 6 pares. Olhando aqui para esse lado, o que vai acontecer? Tem 4 pontos agrupados de 2 em 2. Ele vai gerar 6 pares de segmentos também. 6 segmentos. E aí eu tenho do outro lado também a mesma coisa. Juntando esses dois camaradas de um lado e do outro, vão formar também 6 pares de segmentos paralelos. E aí, quando eu junto um parzinho daqui com um parzinho daqui, eu formo o quê? Um paralelogramo. Ou seja, a quantidade de paralelogramas que eu vou ter aqui é exatamente igual à quantidade de pares de segmentos paralelos. Ou seja, 6, uma combinação de 4, agrupado 2 em 2. Beleza? Pegou o jeito. Então, aqui na figura generalizada dessa coluna, eu vou ter quantos pares de segmentos paralelos? Eu vou ter exatamente combinação de P retas R, tá? Combinação de P agrupados 2 a 2. Então, é essa quantidade que eu tenho de pares de segmentos paralelos, que é exatamente igual à quantidade de paralelogramas que eu vou formar nessa coluna. Igual a gente vem observando esse padrão aí. Show? Então, eu tenho aqui combinação de P agrupado 2 a 2 paralelogramos nessa coluna. Beleza? Show de bola. Então, vamos para o próximo.
Aqui nesse próximo é o seguinte, né? Aqui eu estou analisando agora na horizontal e não na vertical, igual tá aqui nesse exemplo. Aqui está na vertical. Agora vai ser na horizontal. A abordagem é super análoga, tá? É igualzinho. Bom, a única diferença aqui é que a gente vai analisar na horizontal. E lógico, eu vou ter Q retas que vão estar na vertical, tá? Q retas na vertical aqui. Tudo bem? Eu escolhi reta na horizontal e na vertical porque fica mais fácil a análise, mas poderia ser inclinada, tá? Não importa, poderia ser inclinada. Bom, é análogo o pensamento, né? Quantos paralelogramas eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente a combinação de Q retas agrupados 2 a 2. Porque é o mesmo pensamento da vertical aqui, ó. É o mesmo pensamento. A diferença é que agora eu tenho Q retas verticais e não P, tá? Igual tinha no exemplo anterior. Aqui faltou eu colocar, né, a reta T1 e T3 e T4, tá? Essa figura aqui ela tá zoada. Tudo bem? Faltou colocar a reta T3 e a reta T4 para formar a figura 3. E aqui, então, ficar mais bonitinho a imagem. Tá? É um erro meu aqui, peço desculpa, tá? Beleza. Bom, mas não prejudica, né? No raciocínio, acho que não prejudica o raciocínio. Bom, a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Então, eu vou ter aqui exatamente combinação de Q retas agrupadas de 2 em 2, que vai ser exatamente o tanto de paralelogramas que vai ter aqui. Ok, professor, entendi isso aí. Mesmo com o erro, tá? Desculpa aí, gente. Bom, observando a figura ao lado, note que a combinação de Q agrupado 2 a 2 colunas, tá? Se eu tenho aqui exatamente, ó, combinação de Q agrupado 2 a 2 paralelogramos, então eu vou ter exatamente essa quantidade de colunas. Tá? Exatamente essa quantidade de colunas. E fileiras, né? Fileiras eu vou ter uma combinação de P agrupado 2 a 2 fileiras. Por quê? A gente sabe que nessa vertical existe combinação de P agrupado 2 a 2 paralelogramos. Então, eu vou ter essa quantidade de fileiras, tá? Aqui na horizontal. Portanto, os X paralelogramos podem ser determinados por a soma, por exemplo, dessas fileiras na vertical, tá? Cada fileira tem combinação de P agrupado 2 a 2. Então, mais a segunda fileira. A segunda coluna, combinação de P agrupado 2 a 2. A terceira. Isso vai acontecendo até a última. Qual é a última? Bom, a última vai ser exatamente combinação de Q agrupado 2 a 2 vezes, tá? Que é exatamente a quantidade de colunas que a gente tem. Ou seja, é basicamente, né, isso aqui é uma soma de parcelas iguais, você transforma num produto, tá? Multiplicando pela quantidade de vezes que repete. Quantas vezes repete? Combinação de Q agrupado 2 a 2. Ou seja, a quantidade de paralelogramos desse sistema generalizado aqui é dada pelo produto da combinação de P retas agrupadas 2 a 2 vezes a combinação de Q retas agrupadas 2 a 2, tá? Isso vai sempre funcionar, gente. Sempre. Pode testar que vai funcionar. Beleza? Show de bola. Um problema muito difícil, tá? Muito difícil. Próximo. Problema 120. As letras A, E, I, O, B, C, D, esse E aqui não tem, tá? Esquece esse E aqui. F, G, tá? Aqui também tá mais esse E aqui. Bom, F, G, quantas palavras, né? Então, com essas letras, quantas palavras com sentido e sem sentido, de 6 letras distintas, podem ser formadas usando 3 vogais e 3 consoantes, tá? Então, a resolução para esse problema é dada da seguinte maneira. Pensa num conjunto A. E esse conjunto A é o conjunto que representa as vogais. A, E, I, O. Beleza? O conjunto B é o conjunto que vai representar as consoantes.
BCDFG, tá? Veja que aqui eu já até tirei, né, o E que estava sobrando aqui. Beleza. De tal maneira que A união B é o conjunto que vai representar todas as letras dadas, tá? Vai representar todas as letras aí que foram fornecidas. Então, as X palavras que queremos, né, com ou sem sentido, é dada por essa combinação aqui, ó. Tudo bem? É uma combinação de 6 elementos, afinal são 6 letras distintas. Só que eu quero 3 vogais travadas, então eu tenho aqui uma composição dessa combinação. Daí eu penso nessas duas combinações aqui, ó. Para preencher esse espaço, é a combinação de 4 agrupado 3 e 3, que é esse aqui, ó. Eu estou olhando para esse conjunto e pensando nos subconjuntos dele, que tem 3 elementos para preencher esse espacinho aqui. Ok. E aí, para preencher esse aqui, eu vou olhar para esse conjunto B e pensar nos subconjuntos dele, que tem 3 elementos. Então, eu vou pensar na combinação de 5 agrupado 3 a 3. Tá? Só que tem um porém, né? Tem uma coisa a mais aí, uma informação. Como eu estou montando palavras, então a ordem importa, né? Já que eu estou falando de com ou sem sentido. Então, se a ordem importa, então, para cada combinação que eu montar aqui, usando essa informação que eu acabei de dar aqui, ó, a composição desses dois camaradas, eu vou permutar os seus valores. Tá? Porque aí, permutando essas letras, eu ainda vou estar formando palavras que têm sentido ou não têm sentido. Tudo bem? Então, se para cada uma dessas eu tenho que permutar, então é por isso que eu multiplico pelo fatorial de 6. Beleza? Além disso, ainda tem que multiplicar pelo fatorial de 6. Tudo bem? Bom, então, fatorial de 6 é 720. Combinação de 4 agrupado 3 a 3 é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. 1 é a diferença de 4 menos 3. Combinação de 5 agrupado 3 a 3 é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Esse 2 fatorial é a diferença de 5 menos 3. Bom, desenvolve aí, né? O primeiro fator aqui vai dar 4, né? Vai desenvolver ele até o 3, vai cancelar. Então, esse fator aqui vai ficar 4. O próximo fator aqui eu vou desenvolver até o 3. Então, vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. Que dá 20 sobre 2, que vai dar 10. Tá? Ou seja, em outras palavras, 720 vezes 4 vezes 10 vai dar 28.800. Tá? Então, existe aí esses anagramas aí, né? Essas palavras. Beleza. Problema 121. De quantas maneiras diferentes podem ser, né? Pode-se colocar os 4 cavalos de um jogo de xadrez. Temos aí 2 brancos e 2 pretos, né? No jogo de xadrez. Em um tabuleiro, no tabuleiro do jogo. Sabendo que o tabuleiro do jogo tem 64 casas. Tá? Então vamos à solução. Resolução. Seja X um conjunto que representa todas as casas do xadrez, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é a, né, ó, A1, A2, A3 até A8, ó, fileira, né, coluna A, da fileira 1 até a fileira 8. Aí vai fazendo do B1 até B8, do C1 até o C8, até chegar no H1 até H8, tá? Ó, H1 até H8. Então esse conjunto aqui tem 64 elementos, tá? Que são as casas do xadrez. O conjunto que representa então as posições do tabuleiro, né? Então temos aí combinação de 64 elementos agrupados 2 a 2 para colocar os 2 cavalos na cor branca, inicialmente. Eu tenho essa quantidade aí. Bom, após posicioná-los, então, teremos então a combinação de 62, porque eu já ocupei 2 espaços, né? Combinação de 62, agrupado 2 a 2, posições para colocar os cavalos da cor preta. Beleza, isso aí é tranquilo de pensar. Daí, o que acontece, né? Sendo assim, as X combinações que queremos têm essa estrutura, né? Ele tem apenas 4 elementos. Eu vou olhar para esse conjunto de 64, pensar nos subconjuntos deles que tem 4 elementos. Mas não só isso. Vou pensar naqueles que têm apenas
cavalos brancos, tá? E cavalos pretos. Sempre assim, tá? Então, 2 posições para cavalo branco, 2 posições para cavalo preto. Para compor esse espaço aqui, eu vou pensar na combinação de 64 agrupado 2 a 2. E para preencher esse espaço aqui, eu vou pensar na combinação de 62 agrupado 2 em 2. Substituindo isso aí na fórmula, temos 64 sobre 2 fatorial, né? 64 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 62 fatorial, que é a diferença de 64 menos 2. Depois, a combinação de 62 agrupado 2 a 2 é 62 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 60 fatorial. Beleza? E esse 60 fatorial é a diferença de 62 menos 2, tá? Beleza, aí eu desenvolvo o 64 até 62, então vai ficar 64 vezes 63 no numerador, e no denominador o número 2. No segundo fator, vou desenvolver o fatorial de 2 até 60, então vai ficar 62 vezes 61, vou cancelar o 60 fatorial, e deixar um 2 embaixo, né, que é o 2 do 2 fatorial. Assim. Tá? E aí é só simplificar, né? 64 por 2 dá 32, 62 por 2 dá 31. Ou seja, 32 vezes 63 vezes 31 vezes 61 dá esse valor. 3.812.256 maneiras de posicionar, então, esses 4 cavalos aí no tabuleiro de xadrez. Tá? É um problema até que tranquilo de resolver, né? Mediano, vai. Por fim, um probleminha aqui. O último problema, né? O 123. Esse problema aqui eu vou resolver usando um lema que a gente vai ver somente depois, tá? Que é um lema que a gente vai chamar de lema de Kaplansky, tá? A gente vai ver isso lá na frente quando for falar de equações lineares, mas é o método mais rápido de resolver esse problema, tá bom? Bom, de quantas formas podemos alinhar em sequência P sinais de mais e Q sinais de menos, de modo que 2 sinais de menos nunca fiquem juntos, tá? Sabendo então que P mais 1 é maior ou igual a Q. Tá? Essa é uma informação que eles deram para formalizar, né, de maneira técnica aí, a atividade. Bom, vamos à resolução. Vamos imaginar um conjunto A que possui P sinais de mais e Q sinais de menos. Pensando nisso, a cardinalidade de A é P mais Q. Tá? P mais Q é a cardinalidade do conjunto A. E aí, pelo primeiro lema de Kaplansky, tá? A gente não vai ver isso agora, mas se você quiser, você pode pesquisar já ele. Esse lema vai falar exatamente dos subconjuntos de um conjunto que olha para isso, né? Que não tem valores consecutivos, não tem 2 sinais próximos, né? Um do lado do outro. Não ter esses caras juntos um do lado do outro significa que eu não estou querendo elementos consecutivos. Beleza? Então, existe uma fórmula, né, que é a fórmula do lema de Kaplansky, que é dada por essa combinação. Combinação de n menos r mais 1, agrupado de r em r. O que é esse n? Esse n vai ser o número de elementos do conjunto cujo subconjunto nós estamos analisando. É esse camarada. A gente está olhando para esse conjunto e analisando os subconjuntos dele. Tá? E a gente vai olhar para o subconjunto desse camarada que tem Q sinais. Só que jamais pode ter nenhum de menos igual. Igual não, um do lado do outro. Tá? O que vai ser o R? O R vai ser o número de elementos dos subconjuntos que queremos analisar. Ou seja, o R vai ser Q. Tá? Afinal, a gente está querendo que o sinal de menos nunca fiquem juntos. Então, a gente vai analisar os subconjuntos de Q elementos. Tá? Quantidade igual ao camarada que nós não queremos que fiquem juntos. Beleza? Bom, então, no lugar do N, a gente vai colocar P mais Q, que é a cardinalidade desse conjunto. E no lugar do R, a gente vai colocar Q, tá? Que é a cardinalidade aí, ou a quantidade
de sinais de menos. Bom, então vamos lá. No lugar do NP mais Q, no lugar do RQ. Tá? E aí, nesse parênteses aí, ó, do índice da combinação, P mais Q menos Q, mais 1. Esse mais Q menos Q a gente cancela. Então vai ficar P mais 1 agrupado de Q em Q. Que em binomial a gente escreve dessa forma, né? P mais 1 em cima e Q embaixo. Tá? Então essa é a combinação que representa aí todos os subconjuntos alinhados, os sinais de P, os sinais de P, P sinais de mais e Q sinais de menos, de modo que nunca fiquem dois sinais de menos um ao lado do outro. Tá? E lógico, P mais 1 sobre Q, P mais 1 é maior ou igual a Q. Tá? Lembra lá do exemplo? A quantidade de elementos do conjunto ela é maior ou igual à quantidade de escolhas que a gente faz, né? Que no caso é o Q. Tá bom? Para fechar, gente, isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente, vai ajudar a gente a resolver equações lineares, tá? Fechou. Acabou os problemas de combinação. Então, se você gostou aí, gente, deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, continue com a gente aí. Deixe suas dúvidas no comentário, caso você tenha ficado com alguma, tá? Forte abraço e até a próxima aula aí.